Vamos começar pelo seguinte. Quem quer que tenha estudado a mentalidade revolucionária, a história do movimento comunista e coisas similares, entende que para todo o pessoal envolvido nisso, e toda a militância esquerdista de qualquer tipo, de qualquer naipe, só existe um problema no mundo. Eles acreditam que todos os males do mundo advêm do fato de que não são eles que estão no controle do processo. Então, adquirir o controle do processo é a prioridade e pensando bem, a única. Porque o que será feito depois, por exemplo, como vamos construir o socialismo? Isso aí, muitos autores, muitos dos líderes e gurus esquerdistas nem dedicaram um único minuto a isso. Karl Marx, por exemplo, ele nunca disse como se iria montar o socialismo. Ou seja, o problema prioritário não é o socialismo. O problema prioritário é a conquista e manutenção do poder pelo grupo comunista, socialista, ou seja lá o que for. Isso é a mesma coisa no Partido Comunista Soviético, na Sociedade Fabiana, no Partido Democrata Americano, no PT e no movimento bolivariano. O problema é sempre o mesmo. Então, quando eles não sentem que estão no poder, o sentimento de inconformidade deles é uma coisa assim inconsolável. Então, por exemplo, quando o presidente João Goulart foi derrubado em 64, né, o sentimento de perda, de desastre, foi tão grande, tão grande, tão grande, como se eles pensassem assim: a pior coisa que pode acontecer para a humanidade é não estar sob as nossas ordens. Não há nada pior, não há inferno, não há guerra, não há miséria, não há doença, não há terremoto, nada é pior do que isto, estar sob as ordens de uma outra pessoa que não nós. Isto está tão profundamente arraigado na mente esquerdista que o número de meios que eles criaram para conquistar e manter o poder, a lista é quase interminável. E toda hora aparece um novo. Tá certo? E existe um no qual eu não prestei atenção no tempo devido, e que hoje é o grande risco. Nós estamos vivendo atualmente uma operação que pode anular completamente os efeitos de todas as derrotas que a esquerda teve nos últimos anos. Pode voltar tudo atrás, tá certo? Da maneira mais fácil e mais rápida, mediante uma nova estratégia. Eu sabia que a estratégia existia, mas não prestei muita atenção nela. E outro dia alguém me chamou a atenção para isso, e eu fui estudar o caso, e vi que a coisa é gravíssima. Então pensei o seguinte: no começo dos anos 90, entre os anos 80 e 90, eu bolei um esquema para neutralizar a hegemonia cultural e intelectual esquerdista. Bolei o esquema, coloquei em funcionamento e funcionou, deu certo. Só que levou 20 anos. Eu publiquei o livro Nova Era, Revolução Cultural em 1993, e eu posso dizer que o começo da queda da hegemonia esquerdista foram os movimentos de 2013, quando o pessoal da esquerda montou aqueles movimentos contra o negócio do tarifa de ônibus, eles fizeram um rolo, e o povo espontaneamente ocupou o lugar deles. O povo saiu às ruas e expulsou os esquerdistas e fizeram sua própria manifestação. Então, o processo levou 20 anos. Era o que mais ou menos o que eu calculava, eu esperava até mais tempo. Mas este novo esquema que está sendo adotado agora, ele é uma questão de meses. Ou seja, ele pode ser posto em movimento de uma maneira muito fácil, não requer mobilização de massa, não requer grandes organizações, é tudo feito através de 9 pessoas, os juízes da Suprema Corte. Este processo foi descoberto, entre os anos 50 e 60 nos Estados Unidos. Quer dizer, você tomar posse do país por meio do aparelho judiciário, e só, através da mais alta corte. Esse esquema não é fácil, foi desenvolvido ao longo de muito tempo por John Rawls e pelo Ronald Dworkin, e hoje nos Estados Unidos isso é uma realidade. Quer dizer, a Suprema Corte legisla à vontade, faz o que quiser. Eu observei isso mais nos Estados Unidos e não me preocupei muito com o que estava acontecendo na Suprema Corte brasileira. Me parecia apenas que os juízes estavam vendidos ao PT, mas a coisa é muito pior.
Quer dizer, o esquema de apropriação do país pela Suprema Corte já está em avançada fase de realização. E nós temos o quê? Alguns meses para reagir contra isso. Então, eu penso, bom, da outra vez eu tive 20 anos para agir, né? Agora nós não temos. E é por isso que eu fiquei tão bravo quando pifou a transmissão ontem. O senso de urgência que eu tenho disso é uma coisa absolutamente desesperadora. Também o fato é o seguinte, eu não tenho, vamos dizer, para me preparar para enfrentar esse negócio, eu não tenho o tempo que eu tive para fazer o outro esquema. Eu posso dizer, por exemplo, para a década de 80, 90, eu passei todo dia estudando isso, e quando soltei o livro Nova Era, Revolução Cultural, eu já sabia tudo que eu ia fazer, qual era o caminho a seguir, eu sabia mais ou menos tudo que ia dar. E eu acho que raramente houve um plano que desse tão certo assim. Foi simplesmente maravilhoso, reconfortante ver isso, né? A esquerda, até então, até o começo dos anos 90, ela tinha o controle monopolístico da cultura, da universidade, da mídia, da política partidária, porque não havia um partido de direita, e dos movimentos de rua. Ou seja, tinha o controle da sociedade inteira, e embaixo dela havia aquela maioria silenciosa que não tinha coragem de dar um pio. Nada. Ou seja, a opinião direitista, ela simplesmente não existia. Não é nem que ela foi excluída, ela já tinha desistido de existir. Tá certo? E eu percebi que o que permitia isso era a tremenda autoconfiança do pessoal da esquerda. Eles confiavam na sua honestidade, na sua capacidade, né? Confiavam que tinham razão. E, sobretudo, isso se baseava na confiança que tinham na autoridade intelectual de uma pleiade de escritores, filósofos, etc. Sobretudo estrangeiros, né? A liderança intelectual local era até meio fraquinha, mas ela adquiria a sua autoridade do prestígio internacional de tipos como Michel Foucault, Jacques Derrida, Jean-Paul Sartre. Era um bando de gente. Se você pegar todos aqueles que o Roger Scruton estudou no livro Thinkers of the New Left, você vê que era uma pleiade de gênios, pelo menos assim considerado pelos seus admiradores. Então, aquilo era uma retaguarda intelectual absolutamente formidável. Quer dizer, para você contestar o que um esquerdista está dizendo, você tinha que transpor todo esse muro, né, certo? De gigantes ali, que estavam todos de braços dados, não deixando você passar, né? E eu percebi que era só derrubar esses gigantes e o resto não se sustentava. Então, a autoridade intelectual é sempre a base de qualquer poder que exista neste mundo ou no outro. Não é isso? Então, nós estamos muito acostumados a pensar que o poder se baseia no dinheiro, nisso, naquilo. Não. Tudo que acontece no mundo da política começou em pequenos círculos de intelectuais. E quando aquilo chega ao público, tá certo? Você já tem todo um esquema montado, um esquema intelectual montado atrás, para tapar todos os buracos possíveis. Tá certo? Então, nada tem, não tem resposta à coisa, né? Não tanto em termos de convicção, ou seja, não é que tem um formulário ideológico que todo mundo segue, não é isso. A maior parte das pessoas nem conhece a ideologia esquerdista. É realmente um prestígio pessoal, um negócio psicológico, é um poder psicológico que o nome de um grande intelectual tem sobre pessoas que não seriam sequer capazes de ler o que ele está escrevendo. Por exemplo, Michel Foucault, o pessoal respeita, assim, sem nunca ter lido, né? Se você ler com atenção, o seu respeito pelo menos diminui. Mas não precisa isso. Então, o prestígio intelectual é a base de todo o poder. Não é isso? Se não tem prestígio intelectual, muito bem, e você toma o poder pela força, você cai. Foi exatamente o que aconteceu com os milicos. Não é isso? Os milicos em 64 tomaram o poder, mas eles simplesmente não tinham respaldo intelectual. E aquele que eles poderiam ter, eles dispensaram. Tá certo? Então, logo se desmoralizaram. Eles não tinham, por assim dizer, autoridade moral, autoridade psicológica. Eles não pareciam autoridade, eles pareciam que tinham apenas o poder material, não autoridade, não inspiravam respeito. Inspiravam às vezes temor, mas não respeito, né? E o pessoal da esquerda no Brasil inspirava esse respeito respaldado no prestígio da grande intelectualidade esquerdista mundial. E eu percebi que era só você derrubar esses ídolos,
E acontecia que as pessoas perdiam a sua autoconfiança, ficavam com medo, assim como uma criança que se perde do pai no meio da rua. Então, esse respaldo, né, é um dos elementos mais importantes na psicologia humana. Quer dizer, você está escorado no quê? Quem garante a sua integridade psicológica, né? Quem garante a sua coragem, né? Qual é a fonte da sua coragem? A hora que você quebra esses totens, por assim dizer, a coragem vai embora. E daí acontece aquilo que dizia Lenin, quer dizer, que o principal na guerra é fazer o inimigo perder o desejo de combater, desencorajá-lo. Tá certo? Pensei muito como fazer isso e vi o seguinte: todo o pessoal direitista, conservador, dialogava, debatia com a turma da esquerda na base do confronto de ideias, mas respeitando a integridade intelectual do outro. Integridade intelectual que justamente não existia. Então isso quer dizer, quando um direitista contestava as ideias de um esquerdista, ele ao mesmo tempo o honrava, reconhecendo-o como intelectual legítimo, coisa que ele não é, né? Então, por exemplo, para mim, eu não tenho a menor dúvida de que um sujeito como Michel Foucault, ele é apenas um charlatão e um louco, né? Nada do que ele escreveu tem o menor valor, nada. Né? Outro dia mesmo, eu vi um depoimento de um filósofo que eu conheceu bem, o Georges Magnard, né? E ele conheceu muito bem o Foucault na juventude. Disse, o Foucault, ele tinha horror da palavra paternidade, ele tinha horror de ser filho de alguém, ele não suportava esta ideia. E, como é que ele queria existir então, né? Então ele tinha que existir baseado na hipótese de que ele surgiu de uma outra maneira. Isso é coisa de maluca, evidentemente, né? Então, que respeito a gente pode ter por isso? Nada, isso não é para ter respeito. Assim como você não respeita uma doença mental. Você não pode dizer, não, a sua esquizofrenia é intocável, não vou mexer nela. Isso aí não existe. Eu falei, bom, então toda a polêmica conservadora, liberal, anti-esquerdista está toda errada. Porque você tem impugnar a validade da presença dessas pessoas no confronto intelectual. Falando, não, você não tem condições de você entrar num debate intelectual. Isso não se aplica a todos os esquerdistas. Tem alguns que, mesmo sendo vigaristas, como George Lucas, tem o seu elemento de vigarice, mas ele é um oponente legítimo, como acho que Antônio Negri é um oponente legítimo, tá certo? Quer dizer, ou seja, é um intelectual, ele produz trabalho teórico de valor importante, pode estar errado. Então, aí o confronto é intelectual. Mas não me parece que com a maioria dos intelectuais de esquerda seja esse o problema. Então, o que está errado não é a teoria.